tua glória aqui. Aleluia. Aleluia, aplauda o Senhor. Pastor Sérgio. Aleluia. Graças e paz, irmãos. Aplaude mais uma vez o Senhor, ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Pode sentar glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Isso. Glória a Deus. Estamos alegres, felizes por mais uma oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos na sua casa, na sua presença. Quero agradecer ao reverendo Daniel Procópio por essa oportunidade a qual me concede nessa noite de estarmos aqui ministrando aos nossos corações, porque a palavra, quando ela é ministrada, ela serve primeiro para mim. Então, nessa noite, irmãos, nós iremos falar daquele que é capaz de transformar vidas, né? Não podemos falar de transformação sem falar dele, né? De Jesus de Nazaré. Amém? E para isso eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, para a nossa meditação. Vamos ler alguns versículos nessa noite. Amém? Glória a Deus. Estão ouvindo bem? Microfone novo, né? Então, estão ouvindo bem, né? Amém? Glória a Deus. Isso. Diz assim, ó. Evangelho de Lucas 19. A partir do primeiro versículo, que diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede em uma casa de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, ou restituo quadruplicado. E disse Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem não veio buscar, ou melhor, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Amém? Quantos podem aplaudir mais uma vez o nome do Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, nós estamos falando aqui nessa noite a respeito de uma pessoa chamada Zaqueu. E segundo a Bíblia, ele era rico, ele era publicano e ele era coletor de impostos. Amém? Aleluia. E como o evento nessa noite é um evento destinado à transformação e impactando a geração que vem após essa transformação, nós iremos aqui falar para os irmãos alguns momentos da vida de Zaqueu ou alguns obstáculos que Zaqueu ele enfrentou quando ele quis ter um encontro com Jesus. Como eu disse no início, não existe transformação de forma nenhuma se não houver um verdadeiro encontro com Jesus. Amém? Então, nessa noite, eu quero destacar algumas coisas aqui para que você que está aqui nessa noite, que pretende ter uma transformação verdadeira ou que acha que não existe solução para o seu problema, principalmente você que está em uma situação difícil, uma situação delicada, nós temos nessa noite, através da Bíblia Sagrada, uma palavra ao seu coração, uma palavra destinada justamente para você nessa noite, porque nós iremos tratar a respeito da restauração de um ser humano. Todas as vezes que a gente fala em restauração, a gente começa a enfatizar a pessoa que é
de baixo nível, uma pessoa pobre, uma pessoa da periferia, uma pessoa que está em condições sub-humanas. Mas nesse caso aqui, irmãos, nós iremos falar de Zaqueu. E a Bíblia diz que ele é um homem rico, um homem poderoso, um chefe dos coletores de impostos. Ele tinha nas suas mãos uma equipe que coletava impostos, né? E o primeiro obstáculo que ele tem que superar na sua vida, o primeiro obstáculo que Zaqueu tem que superar na sua vida é a profissão, né? A profissão dele. Então, Zaqueu, ele tem que superar a profissão. Por que, pastor Sérgio, a profissão? Porque a profissão dele, segundo a Bíblia, deixava dúvidas, porque ele era um judeu e cobrava imposto do próprio judeu. Ele era um cobrador de imposto. E ainda vai mais além. A Bíblia diz que ele era chefe dos coletores. Chefe, então ele tinha uma equipe à sua disposição. Mas se você observar, nos dias de hoje, nós temos aí a tecnologia que o governo ele consegue mapear, ele consegue ter nas suas mãos as cobranças, ter na sua mão aquilo que entra na Receita Federal. Mas naquela época não tinha essa situação. E como Roma, aleluia, era o domínio da época, Roma dominava quase tudo, então Roma dava essa autoridade a Zaqueu. Dava autoridade aos cobradores de imposto. E segundo o que nos consta, existia margem para fraude. Ou seja, para que eles pudessem defraudar as pessoas que ali pagavam seus impostos. E com isso, irmãos e irmãs, Zaqueu ele era bastante odiado pelos seus conterrâneos, pelas pessoas que estavam próximas dele. Aleluia. E segundo a história nos diz, ele era tão odiado que ele era considerado, ou ele era mais ainda odiado do que um marginal, do que uma pessoa que cometia realmente um crime de ódio, um crime de homicídio naquela época. Então, a primeira coisa que Zaqueu teve que se desvencilhar, que teve que deixar de lado, foi a sua profissão. Ele teve que ser uma pessoa que foi atrás daquilo que estava prejudicando a sua vida. E a segunda coisa que o texto ele nos diz, que Zaqueu também teve que abrir mão, ele teve que ir atrás da sua condição física. Quantas vezes a gente não se deixa enganar, a gente não se deixa participar dos eventos ou trabalhar por causa da nossa condição física. Talvez, como eu disse no evento passado, talvez a proposta que nós temos ela é boa, mas falta a estratégia. A proposta é boa, mas a estratégia não. E Zaqueu, irmãos, ele fez de tudo para ter um encontro com o Senhor. E nessa noite não é diferente. Você tem que fazer o impossível para ter um encontro verdadeiro com o nosso Deus, porque só assim você vai conseguir transformar a sua transformação e transformar a vida posteriores, transformar as pessoas que vêm após você. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Jesus olha para o alto, Jesus já estava sabendo que Zaqueu estava lá, porque Jesus sabe tudo. Aquilo que está escondido no seu coração, Jesus já sabe. Aquilo que você tem praticado, Jesus já sabe. Então não adianta esconder do pastor, não adianta esconder da igreja, porque o nosso Deus, irmãos, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe o que está passando agora na sua vida. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que você fez algumas horas atrás, alguns dias atrás. Então, Jesus sabia que Zaqueu estava lá. E Jesus também sabia que Zaqueu precisava de uma transformação na sua vida. Uma pessoa que era rejeitada, uma pessoa que era abandonada, uma pessoa que era escorraçada da sociedade, proibida até mesmo de frequentar alguns cultos, algumas reuniões. Ele era dessa maneira. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Jesus, ele enxerga Zaqueu. Então, esse mal que você tem cometido, isso que tem deixado você para baixo, talvez você pecou, talvez você
pecou novamente, talvez você achou que não tem mais solução para a sua vida, mas saiba de uma coisa, Jesus, ele te enxerga da maneira que você é. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, no caminho de Jericó, ele cura um cego, um mendigo que estava mendigando, que estava passando por dificuldades há muito tempo, e agora ele tem um encontro com um milionário, com um rico. Então Jesus, irmãos, ele não faz acepção de pessoas, ele não faz acepção de pecado, não existe pecadinho nem pecadão para o Senhor. Pecado é pecado, e nessa noite Deus quer restaurar a sua vida de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Aleluia! O nosso Deus, ele enxerga aquilo que eu não consigo enxergar. Pode aplaudir mais forte, nosso Deus merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e exaltação. Aleluia! Então, irmão, Zaqueu estava lá. A situação dele era terrível, talvez seja a mesma sua, né? A sociedade abandonando, a sociedade discriminando, a sociedade a tal ponto que, segundo os historiadores, o cego começou a gritar. A multidão começou a falar, para de gritar, para de incomodar o mestre. Mas com Zaqueu ainda foi pior ainda, que Zaqueu tentava passar e a multidão começava a empurrar. Zaqueu tentava passar entre a multidão, mas a sua estatura, o seu tamanho o impedia. Talvez alguma coisa esteja impedindo você de chegar até Jesus, mas nessa noite você veio no lugar certo. Nessa noite o nosso Deus marcou um encontro certinho com você e Ele sabe justamente o que você precisa e aquilo que você trouxe para Ele, trouxe o seu coração, trouxe o arrependimento. Saiba que Deus, Ele está na casa, Deus, Ele está no nosso meio. E a terceira coisa que Zaqueu teve que desvencilhar foi da multidão. Como eu já disse, a multidão, irmãos, sempre atrapalha. A multidão, muitas das vezes, ela atrapalha, ela tenta impedir aquilo que Deus tem para você. Ela tenta impedir aquilo que Deus tem preparado para nós. Impede o rico, impede o pobre. Estava impedindo o cego e agora impedindo também a Zaqueu. Aleluia! Mas saiba de uma coisa, irmãos. Dentre essa multidão, a Bíblia diz que uma multidão acompanhava Jesus. Muitas pessoas acompanhavam Jesus. Estamos aqui em um bom número de pessoas. Estou muito feliz com a população que está aqui, com o contingente de pessoas que estão aqui no nosso meio nessa noite. Mas a Bíblia nos diz que daquela multidão, era mais de 30 mil pessoas que estavam acompanhando Jesus ali na entrada de Jericó. Até porque era a última vez que Jesus passaria por Jericó. E a Bíblia nos diz o seguinte, que apenas 2 pessoas conseguiram a salvação. Apenas 2 pessoas conseguiram a salvação. Talvez nessa noite não seja diferente. Deus preparou para você, aleluia, aquilo que de melhor Ele tem. Aleluia, só Zaqueu e o cego conseguiram a salvação. Imagine, irmãos, uma multidão. Então, às vezes a pessoa fala que a voz de Deus é a voz do povo. Quantos já ouviram esse ditado aqui? Mas é mentira. A voz de Deus não é a voz do povo. Aleluia. Até porque quando clamaram lá para soltar o ladrão que estava na cruz, foi o povo. Quando tentaram impedir Zaqueu aqui, foi o povo. Quando tentaram impedir o cego, foi o povo. Quando a mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue tentou chegar até Jesus, o povo queria impedir. Então, a voz de Deus não é a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. Aleluia. E o último obstáculo que o Zaqueu ele teve que enfrentar na sua caminhada foi os murmuradores. Os murmuradores. A Bíblia diz aqui no texto que a gente leu que quando Jesus, ele convida, ou melhor, ele diz para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa. E é interessante, irmãos, quando Jesus fala desce depressa, sabe o que ele quer dizer? A salvação não espera. A salvação tem que ser agora. A salvação é nesse momento. Não existe, irmãos, tempo para salvação. O tempo aceitável é hoje. Então Jesus diz,
desce, Zaqueu, depressa. E a Bíblia, ela nos diz o seguinte, que Zaqueu desceu depressa, obedeceu. Então, nessa noite, você que está aqui no nosso meio, quer ter um encontro verdadeiro com Jesus, quer ter uma transformação na sua vida, e a transformação, ela vem acompanhada ainda de muitas bênçãos, porque o nosso tema nessa noite é a transformação, aleluia, impactando a geração posterior, impactando a nova geração. Então, nessa noite, irmãos, saiba de uma coisa, você vai ser impactado, a sua família vai ser impactada, os seus familiares vão ser impactados pelo poder do nome de Jesus. E a Bíblia diz que Zaqueu, irmãos, ele não titubeia, ele desce depressa. Aleluia, tem que ter pressa, aleluia, a salvação tem que ter pressa. Ah, pastor, mas eu estou esperando casar. Não, aceitável hoje. Vai aí na palavra de Zaqueu, desce depressa, ele desceu depressa e com júbilo. A Bíblia diz que foi com júbilo. Júbilo quer dizer alegria, né? Quando receber Jesus, receba com alegria, receba com alegria, receba com amor, aleluia. E a Bíblia diz mais ainda a respeito dos murmuradores. Todos murmuraram, não foi um ou outro não, foram todos. E ainda falaram, olha, recebe pecador na sua casa. Quantas pessoas, né, pastor, não falam isso? Quantas pessoas não dizem isso? Quantas pessoas, pastor Eliette, quando você recebe alguém que está lá embaixo, criticam, né? Ah, está recebendo? Não tem jeito, né? É assim, irmãos. Então saiba de uma coisa, você que está aqui nessa noite. Quando você tiver um encontro com Jesus, vai haver murmuração. Vai haver pessoas que não estão torcendo por você. Pelo contrário, deveria torcer, né? Olha, Zaqueu era cobrador, era ladrão, cobrador de impostos, defraudava o povo, não tinha dó do pobre, não tinha dó da viúva, não tinha dó de ninguém. Mas hoje Jesus está entrando lá, então vai haver salvação, vai haver alguma coisa na vida de Zaqueu. Mas pelo contrário, começaram a murmurar. E nessa noite, não murmure, aleluia. Vai entrar o homossexual, vai entrar a lésbica, vai entrar o traficante, vai entrar o bandido, vai entrar o homicida nessa igreja aqui. E você, aleluia, não vai murmurar, você vai orar por ele, porque nosso Deus transforma. Nós acreditamos na restauração do ser humano. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Se nós não acreditássemos na transformação, irmão, não estaríamos aqui. Ah, pastor, mas tem transformação para mim? Eu aceitei Jesus e acabei caindo no vício. Acabei caindo, pastor. Tem transformação, sim. Aleluia! A Bíblia nos diz, irmãos, que o cair, né? É normal, é do homem, aleluia, mas não fique prostrado. Chance, né? Nosso Deus dá, aleluia, mas o importante é você deixar aquilo que tem te atrapalhado a ter uma comunhão plena com o Senhor. Tem que deixar, aleluia, porque vai existir um momento na sua vida que não haverá mais oportunidade. Talvez a última oportunidade que você tenha é hoje. Aleluia. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Bem forte. Ele merece. Aleluia. Isso. E houve transformação. Aleluia. Zaqueu resolveu, irmãos, doar metade do que tinha aos pobres. Resolveu restituir as pessoas que ele tinha defraudado. Ah, pastor, então a salvação veio por isso? Não. A salvação não é pelas obras. A salvação é pelo poder de Deus. Amém? Irmãos, e o evangelho não é só transformação, não é só informação, como está aqui, ó. Evangelho é transformação. Amém? Em nome de Jesus. Vamos em pé? Isso. Aleluia. Tracy, please.